Bom, eu vou continuar aqui, tá bom? Se tiver um problema, vocês me avisem. Para mim, tinha caído a conexão aqui. Então, retomando, Atos, capítulo 19, versículo 21. Depois destas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Então, como eu disse, vamos dar uma olhada aqui no mapa. Olha só, né, o trajeto itinerário de Paulo. Ele estava aqui na cidade de Éfeso, lembra? Ele estava aqui, ó, na cidade de Éfeso. Ele tem uma convicção no espírito aqui que ele precisa ir, ele resolve definitivamente no coração dele ir para Jerusalém. Tá certo? Olha lá, onde é Jerusalém, gente? Aqui embaixo é Jerusalém, ó. Jerusalém é aqui, ó. Tá certo? Então, olha lá, vamos voltar aqui para você ver que interessante, né? Como que para Paulo não tinha problema nenhum a distância e como ele ia, né? Ele simplesmente entendia que tinha que ir para algum lugar, da parte de Deus ele ia. Então, aqui está em Éfeso. Aí ele fala assim: ah, eu preciso ir para Jerusalém. Mas para eu ir para Jerusalém, eu vou para Macedônia. Olha lá onde é a Macedônia aqui. Ele vai mais longe ainda. E depois eu vou para a região da Acaia. E aí então ele vai para Jerusalém. E ele fala: e eu vou para Jerusalém porque depois eu quero ir para Roma. Né? É mais engraçado ainda para a gente, porque o trajeto é oposto, gente. Olha lá, vou mostrar aqui ó, a viagem para Roma, como seria. Ele está aqui em Éfeso, ó. Aqui nesse mapa não mostra, mas essa região de Éfeso aqui, tá certo? Aí ele fala que ele quer ir para Jerusalém, aí ele passa aqui na Macedônia, aqui em cima, ó. Vem para Acaia, aqui embaixo, que é Corinto, volta. Aí ele vai aqui para Jerusalém, à direita aqui, ó, bem no cantinho direito, tá vendo? Ó, ele vai para Jerusalém, porque depois ele quer ir para Roma. Para onde? Lá para Roma. Onde fica Roma? Lá no outro lado do mundo, lá do mapinha nosso aqui. Em Roma. Não tem nada a ver o itinerário de Paulo. Então ele obedece. Sabe aquela coisa que a gente fala? O vento sopra onde quer? Né? Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Paulo é movido dessa forma pelo Espírito. Tá? Então o itinerário dele não é muito lógico aqui, né? Ele quer ir de Éfeso ir para Jerusalém, aí ele fala: ah, vou dar uma passadinha ali na Europa, na Acaia, depois eu vou para Jerusalém, porque depois eu quero ir para Roma, do outro lado do mapa, né? Então, mas é assim que funciona Paulo. Ele funciona entendendo que ele tem que ir diante das questões que Deus vai colocando no coração dele, independente se ele tem que ir 2.000 quilômetros, depois voltar 2.000 para ir mais 1.000 para lá. Ele simplesmente fazia o trajeto que o Espírito Santo ia conduzindo Paulo, da forma como ele entendia que o Espírito conduzia ele nessas viagens missionárias. Então, é interessante, né? Uma baita aula aí para a gente de dependência de Deus e tudo, como sempre. Mas vamos prosseguir. Então ele estava em Éfeso, resolve para Jerusalém, mas antes ele quer passar na Macedônia e na Caia, depois de Jerusalém ele quer ir para Roma. Mas olha lá, tendo enviado a Macedônia dois daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto. Erasto aqui não tinha aparecido, né? Dessa forma que ele aparece agora como mais um companheiro de viagem. Lembra que tinha Silas, Lucas, não é isso? Timóteo, agora Priscila, Áquila, né? Não sei se eu vou lembrar todos. E agora Erasto tem um outro ajudante, um outro companheiro, que Paulo envia na frente para ele e Timóteo irem para Macedônia antes dele. Ele permanece ainda na província da Ásia, ele permanece em Éfeso, algo que vai acontecer, o que a gente vai ler hoje. Então ele fica aqui em Éfeso, mas ele envia, né, Timóteo e Erasto aqui a Macedônia, essa região aqui de Filipos, né, Tessalônica, Bereia, tudo é uma região da Macedônia, tá bom? Então eles vão ali enviado por Paulo e Paulo permanece então na província da Ásia, ele permanece ali em Éfeso por mais algum tempo. Por esse tempo que Paulo fica em Éfeso, olha o que acontece. Houve grande tumulto em Éfeso. Por que motivo? Por causa dos cristãos. Você lembra que por causa do caminho, isso era um termo usado pelas pessoas ali
dessa região, para identificar as pessoas que caminhavam com Paulo, pregavam as mesmas coisas que Paulo, acreditavam na mensagem do Evangelho, da pessoa, da obra de Cristo, do Cristo ressurreto. Esse grupo, esse movimento, eles chamavam aqueles que pertencem ao caminho. Então, aconteceu um tumulto em Éfeso, que está relacionado aos cristãos que estavam em Éfeso. E esse tumulto começa por quem? Por esse homem aqui. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana, que dava muito lucro aos artífices. Bora lá. Esse homem aqui, um ourives, né? Ele fazia, gente, miniaturas, réplicas em miniaturas do templo de uma deusa chamada Diana, ou Ártemis. Ártemis é o termo grego para Diana, conhecido pelos gregos, e os romanos chamavam de Diana. Então, Ártemis e Diana é o nome da deusa ali grega, que na cidade de Éfeso era cultuada, inclusive tinha o templo da deusa Ártemis, o templo da deusa Diana. Esse ourives, o que ele fazia? Ele fazia, então, miniaturas, né? Lembrancinhas, souvenirs, né? Do templo de Diana, e esses artífices, então, vendiam, era uma profissão que girava em torno de um comércio religioso. Igual acontece, talvez, né? Eu nunca fui, mas quem vai com esse tipo de fé em Aparecida do Norte aqui no Brasil, que também compra objetos religiosos, lembrancinhas, souvenirs, né? Pequenos ídolos, imagens e outras coisas lá. Então, em Éfeso, você tinha então um culto a Diana, a Ártemis, um templo, e você tinha um comércio que girava em torno ali de toda a fé da população da Ásia a essa deusa. E a pregação do evangelho, óbvio que vai causar um impacto nessa estrutura social e religiosa, e isso vai causar então um tumulto que a gente vai ver. Então esse Demétrio que toma a atitude, ele fala, peraí, o negócio está estranho aqui, tá? Esse Paulo, esse evangelho, essa pregação está mexendo com a estrutura religiosa, mexendo com o nosso bolso, nossas questões financeiras, o nosso lucro, ele vai atrapalhar o nosso comércio, ele vai desempregar pessoas. Então, isso tudo ali começa a inflamar o coração de Demétrio, a inflamar outras pessoas do mesmo ramo, do conselho ali dos artífices, né? O Conselho Federal de Ourives, o Conselho Federal de Artífices, para que eles fizessem alguma coisa contra essa mensagem de Paulo que estava sendo ali acreditada, na verdade, por muitas pessoas da Ásia. Então, olha o que ele faz. Ele convoca uma reunião, ele convoca, né, um ajuntamento ali, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício. Então ele faz uma reunião da classe que estava sendo prejudicada por questões financeiras, né, os artífices, as pessoas que faziam os ourives, que faziam então essas réplicas, essas miniaturas, souvenirs religiosos para vender às pessoas que passavam por ali, né? Então ele fala o seguinte: senhores, né, parceiros aí de trabalho, você sabe que a nossa prosperidade vem deste ofício. Vocês estão sabendo que o nosso lucro, a nossa prosperidade, a nossa manutenção financeira vem do ofício de artífice religioso. Né? E o artífice ali, que faziam questões referentes às questões religiosas, ao templo de Ártemis, de Diana. E ele diz assim para esses homens: e agora, vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo, ele tem persuadido e desencaminhado muita gente. O que eles estão falando? Gente, esse Paulo aí está tirando as pessoas do nosso caminho, tirando as pessoas do caminho da fé em Diana, tirando as pessoas e colocando Diana e Ártemis em descrédito diante da nossa população, porque eles estão acreditando na mensagem de Paulo, eles estão acreditando nesse Cristo ressurreto, que ele é o Deus verdadeiro e que só existe um Deus. Eles estão acreditando. E olha lá, desencaminhando muita gente, afirmando o quê? O que Paulo afirmava?
que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Então, imagine uma população que acreditava que aquela deusa era deusa de verdade. Compravam, então, né, os ídolos, as imagens, as réplicas do templo e davam dinheiro para os ourives, os artífices. E essas pessoas começaram a desacreditar e falar, não, Diana não é deusa coisa nenhuma. O Deus verdadeiro é o Deus, né, que Paulo está nos pregando, que ressuscitou o seu Cristo, o Filho, e é Senhor sobre todos. Então, é ele que é o Deus verdadeiro. E aí, então, a fé em Diana e também o trabalho desses ourives, artífices, ia cair em descrédito. E eles estavam preocupados, porque isso ia atrapalhar os negócios, atrapalhar a sociedade, a estrutura religiosa, atrapalhar os rituais do templo, atrapalhar o ganho, né, as finanças, a economia, atrapalhar o emprego de pessoas que não teriam onde trabalhar. Então, sim, gente, ia causar uma desestrutura social, obviamente. Tudo na sociedade que está contra os princípios de Deus, quando o evangelho chega, ele vai desestruturar aquela cultura que está contrária à cultura do reino de Deus. E as pessoas, elas vão precisar reorganizar a sua vida, inclusive no caso economicamente falando, né, e a provisão delas, para que elas sejam reorientadas em torno da fé em Cristo. E a partir disso, pessoas vão ter problemas, sim, em continuar com empregos que desonram a Deus, empregos que não podem, né, ser feitos por pessoas que acreditam em Cristo. Portanto, imagine se você é um artífice que vive de venda, né, de entidades de religiões aí pagãs, né? Imagine, você faz e você vende, você vive a vida inteira. De repente você encontra Cristo, o Evangelho. Você não vai poder mais fazer isso. Você não pode mais ficar promovendo idolatria e vendendo. Então vai mexer com a tua questão financeira. Como a igreja, né, tem que lidar com isso? Como essa pessoa vai ser amparada financeiramente para ela não passar necessidades também, até ela reorganizar sua vida econômica? Tudo isso, gente, tem implicações práticas, inclusive pastores têm que lidar com algumas questões relacionadas a isso, com algumas pessoas que se convertem e que tem alguns empregos que ela precisa renunciar àquilo, mas aquilo lá é a manutenção dela e da família. Então, mas ela não pode continuar, porque aquilo vai negar o evangelho de Cristo. Então, olha que situação, né? E aqui você vai ver que mesmo assim pessoas acreditaram no evangelho. Mas esses homens estavam aqui muito bravos com isso, né? Não somente há o perigo, eles falaram, de que o negócio caia em descrédito, como também tem o perigo do próprio templo da grande deusa Ártemis, Diana, seja considerado sem valor. Imagine o templo, para eles o templo, gente, era uma das 7 maravilhas do mundo. Era extraordinário a grandeza do templo de Diana, era turístico realmente, além dos rituais religiosos. Então imagine esse templo cair em descrédito. Eles vão tirar o crédito tanto do nosso negócio como do próprio templo. E eles falam assim, e que até venha a ser destruída a majestade daquela, né, da deusa que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Essa mensagem do evangelho vai tirar a majestade de Diana, vai tirar a majestade do templo dessa nossa deusa. A classe dos ourives e dos artífices, ouvindo isso, ficaram furiosos, começaram a gritar. E eles começaram, gente, de uma forma muito passional, né, apaixonada, cheio de emoção, gritar profundamente a sua fé em torno da Diana. E eles começaram, grande é Diana dos Efésios. E eles gritavam e gritavam, gritavam. Você vai ver que isso acontece de novo, e eles gritaram por muito tempo isso, né? E a confusão se espalhou pela cidade. Todos juntos foram correndo para o teatro. Então todo esse povo, eles começam a chamar, e começa a chamar gente da cidade, e começar a gritar, e começa a chamar o povo para o teatro. Olha mais ou menos como que era o teatro. Nós temos ruínas do teatro de Éfeso, que também era monstruoso, cabia ali no teatro 24 mil pessoas.
sentadas nas arquibancadas. Olha só para você ver aí, ó, o teatro. Tá vendo? O teatro de entretenimento de Éfeso. Olha lá as arquibancadas. Né? Não sei se fica nítido, mas aqui o lugar é o local onde ficavam, né, as pessoas que iam falar, oratório, palestrante, se apresentar em alguma coisa, e ali as arquibancadas. Cabia aqui, gente, 24 mil pessoas. Então, esses ourípos começam a tumultuar o povão, levar todo mundo para o teatro para fazer um tumulto ali, né? E acabar com essa mensagem de Paulo de que Diana não era nada e que só existia um Deus. Isso estava atrapalhando o comércio, né? E aí a confusão se espalhou pela cidade de Éfeso e todos juntos foram correndo para o teatro e arrastaram junto com eles, não arrastaram Paulo, não conseguiram encontrar Paulo, arrastaram os companheiros de Paulo, gente. Arrastaram consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Então os caras arrastam os companheiros de Paulo. Olha o perigo, né? Para fazer alguma coisa, apedrejar esses companheiros de Paulo, para alguma coisa ali não dá muito certo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, Paulo falou assim: eu vou lá no teatro, eu vou dar as caras ali. Paulo não tinha medo, gente, ele estava sempre disposto a pregar o evangelho e correr risco de vida. Mas aqui no caso, ele não tem uma ordem do Espírito Santo para fazer isso. Como teve para ficar em Corinto, lembra? Fica em Corinto que não vai acontecer nada aqui com você. Aqui não. Aqui Paulo só quis ir, mas ele é aconselhado a não ir. E por incrível que pareça, Paulo acata o conselho e ele não vai ao teatro. Porque senão eu acredito ali que eles vão, né, fazer algum mal físico. A gente não sabe a proporção que isso ia tomar ali com Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não permitiram. Paulo, você não vai. Se eles vão te matar lá, Paulo, você não vai, né? Também algumas, olha que interessante, algumas autoridades da província da Ásia que se tornaram amigos de Paulo, provavelmente aqui já pessoas também, que alguns deles, não sabemos todos, que acreditaram no evangelho. Essas pessoas são pessoas extremamente importantes no município ali e no municípios da cidade, da província da Ásia, inclusive de Éfeso, tá? São, inclusive, eu acho que, deixa eu ver, aqui, esse é o termo técnico aqui que eu tinha anotado. Essas pessoas são chamadas, asiarcas, líderes da Ásia, figuras municipais de alto escalão. Né? Isso mostra que o evangelho já tinha chegado, gente, ao alto escalão, né, das pessoas da cidade e de outras províncias, de outras cidades da província da Ásia, como essas autoridades aqui. Então, discípulo fala para Paulo: Paulo, não vai não. Autoridades da cidade que eram amigos de Paulo também falam: Paulo, não vai. E mandaram um recado para Paulo pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Bora para as notações aqui. Os discípulos, né, prudentemente, temem pela vida de Paulo, caso se dirija a uma multidão que estava o quê, gente? Inflamada, né, por ódio e fúria homicida, literalmente, né? Eles e algumas autoridades que simpatizavam com Paulo o convence de não confrontar a multidão. O termo autoridade aqui traduz asiarcas, líderes da Ásia, figuras municipais de alto escalão. A preocupação dessas autoridades com a segurança de Paulo mostra que o evangelho havia alcançado os círculos mais elevados daquela sociedade. Companheiros de viagem de Paulo, né, porém, são apreendidos e arrastados para o teatro, que tinha capacidade para mais de 24 mil pessoas. Então nós vimos aqui que eles arrastaram Gaio e Aristarco. Quando Paulo quis, os discípulos não deixaram, as autoridades não deixaram, e no versículo 32 continua: uns, pois, gritavam de uma forma, né? Outros de outra. Lá no teatro, nessa multidão, uns começaram a gritar de um jeito, o outro de outro, porque a assembleia tinha virado uma confusão.
Eu sei que não faz parte aqui, mas eu vou só fazer esse destaque, só para você entender. Essa palavra assembleia no grego, no original, ó, é essa aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar para você. É essa aqui. Opa, ó. Eu sei que você não lê, tá? Não vai ler, tá? Em alfabeto grego, mas é a palavra eclesia. Eclesia é a palavra igreja. Eclesia, então, era um termo comum para denominar ajuntamentos em torno de alguma pauta pública, né, de alguma fé pública, de alguma questão. Então, eclesia. Jesus fala que vai fundar a sua eclesia. Então, o que é a eclesia de Jesus? É a assembleia do Messias, é a assembleia do Cristo, é a comunidade, né, é o ajuntamento de pessoas em torno de quem Cristo é e da sua obra, que então ele faz a sua congregação, a sua assembleia, a sua eclesia. Então esse é um termo comum que é justamente usado por Lucas quando ele vai contar aqui pra gente que a eclesia ali no teatro estava uma confusão, né? E na sua maior parte nem sabiam por que motivo eles estavam reunidos ali. O povão na época, meu irmão, tinha ajuntamento, tinha confusão, não sei se hoje é igual, se juntava, o que tá acontecendo? Todo mundo indo pro teatro, vamos também. E eles começaram a juntar muita gente ali, uns gritavam uma coisa, outras, precisava organização aqui, alguma palavra de ordem que vai acontecer, né? Que é justamente palavras de ordem contra o evangelho em adoração a Diana, que eles querem que aconteça. Então tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurraram para frente. Este Alexandre, então alguém falou, vou falar, né, alguma coisa. Esse Alexandre aqui era judeu, eles estavam, provavelmente os judeus estavam preocupados aqui de o movimento de Paulo ser associado a eles. Então eles estão, é como se assim, nós não queremos nada com Paulo, gente, não somos nós judeus que estamos fazendo isso não, viu? É Paulo lá. Então o grupo de judeu empurra Alexandre para frente, vai lá Alexandre, vai lá falar você. Fala alguma coisa lá para esse povão, fala que a gente não tem nada a ver com Paulo, com esse evangelho, com esse Cristo. Para eles não acharem que isso é judeu, que é o povo judeu que está fazendo isso. Os judeus não queriam nada a ver com o Cristo que era judeu. O Cristo que veio para os judeus. Eles estavam novamente aqui tentando se distanciar da mensagem do evangelho. Então eles pegam Alexandre, empurram para o meio da multidão ali, né? E Alexandre, acenando com a mão, como assim, quero falar, né? Ele queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, meu irmão, aí ninguém deixa eu falar. Todos, a uma voz, gritaram, meu irmão, aí surgiu no coração deles, né, essa paixão, essa fé errada, mas uma fé profunda que eles tinham nessa deusa, um ódio à pregação de Paulo ao evangelho, uma rejeição profunda à convicção de quem Cristo era, querendo continuar nas suas práticas religiosas, pagãs e falsas, deuses falsos, por isso eles estavam ali todos atrapalhados com essa mensagem, né? E aí, olha só o que o povo faz, a uma voz, gente, eles começaram a gritar naquele teatro, por quase 2 horas. Você sabe o que são 2 horas? Uma multidão gritando: grande é Diana dos Efésios. Grande é Diana dos Efésios. Grande, 2 horas. Uma multidão gritando isso apaixonadamente, com toda a força, instigado por homens que não queriam perder os seus lucros, o seu dinheiro, e que não queriam se converter ao verdadeiro Deus, queriam preservar a estrutura social, preservar a estrutura religiosa, que era contra o evangelho. Então, gente, é um negócio aqui, né? Terrível que estava acontecendo, né? O rebuliço aqui é típico de um aglomerado de pessoas.
em estado sempre de agitação, né, que se deixa levar pela emoção do momento. Muitos haviam simplesmente se juntado à multidão sem fazer ideia do motivo do protesto. Ali que eles ficaram sabendo, né? E aqui eu já expliquei sobre Alexandre, que provavelmente é uma das teses, tá? Tem outras, mas aqui eu quis levantar essa, que para mim há uma grande possibilidade disso, porque nós vemos em outras passagens os judeus tentando se separar do movimento daqueles que estavam pregando Cristo, e aqui os judeus estavam preocupados, né, do povo de Éfeso pensar que a mensagem de Paulo tinha a ver com o judaísmo. Então eles empurram Alexandre, vai lá falar por nós, né? Mas quando ele vai falar e ele é identificado como judeu, o povo não deixa. Para você ver que tinha algo a ver com o judeu. Não, nós não queremos ouvir nada dos judeus. Ainda não havia uma separação clara, né, na mente das pessoas, se aquilo era judaísmo, não era, se os cristãos faziam parte de uma seita judaica, não. Isso não estava claro. Então, provavelmente, eles não deixaram Alexandre falar por isso. E então fizeram essa grande coro de adoração a Diana durante 2 horas. Mas, de repente, durante esse tempo, o escrivão da cidade, uma autoridade, alguém importante da cidade de Éfeso, que estava ali, ele tenta apaziguar o povão. Calma, gente. Vamos, né? Deixa os ânimos se acalmarem. Calma, vamos acalmar aqui, né? Então, tendo apaziguado o povo, ele consegue conversar com a multidão ali. Ele fala: senhores efésios, quem não sabe, olha só o discurso dele, como um adorador de Diana, de Ártemis, né? E de um cidadão de Éfeso, ele fala o seguinte: gente, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Essa era a crença deles, né? Gente, peraí, quem não sabe disso, que Diana é grande? Quem não sabe que o templo da grande Diana está aqui em Éfeso, na nossa cidade, dessa imagem? Quem não sabe disso? E ele continua o seu discurso. Ora, não podendo isto ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada. Gente, calma. Todo mundo sabe quem é Diana, quem é Ártemis, né? Quem é o templo. Todo mundo sabe. Isso não pode ser, como que assim? Isso não pode ser contestado por ninguém. Não é um Paulo, não é um evangelho que vai tirar a fé do nosso povo. E estava tirando, gente. Mas aqui ele quer acalmar. Então calma, todo mundo sabe, né, a fama da nossa deusa. Então calma, não vamos fazer nada precipitado, isso vai dar problema pra gente. Ele vai falar isso. Ia dar problema com o Império Romano, né? Eles não queriam. E ele continua o seu discurso, porque estes homens que vocês trouxeram, os companheiros de Paulo, para cá, gente, eles não fizeram nada, eles não profanaram o templo. Eles nem blasfemaram contra a nossa deusa. Né? Eles não falaram palavras de blasfêmia, eles estão pregando a mensagem do Deus deles, acreditando, mas eles não profanaram o nosso templo, não blasfemaram contra a nossa deusa. Calma! Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, então se eles estão aí perturbados porque o negócio deles está sendo atrapalhado por uma mensagem desse homem chamado Paulo, se eles têm alguma queixa contra alguém, busque o caminho certo, não fica causando confusão, tumulto na nossa cidade. Quais são os caminhos? A justiça. Saibam que existem os tribunais e os procônsules que se acusem uns aos outros ali. Demétrio, Ourives, classe de vocês que vocês acham que está sendo prejudicado por essa mensagem, vá lá procurar o juiz, procura os tribunais. Leva isso de forma justa, leva as acusações mediante a justiça para que seja julgado. Vá acusar formalmente. Para de fazer tumulto na nossa cidade. Então, gente, esse escrivão aqui, ó, foi tremendamente sábio. Né? Podemos falar até usado por Deus, apesar de ser ímpio ali, né? e um idólatra, adorador a Diana, mas ele foi sábio para apaziguar,
para que não fizessem mal ali, nada precipitado aos companheiros de Paulo, que foi, né, de certa forma, usado por Deus ali. Mas se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular. O que ele está orientando Demétrio e o Conselho dos Artífices? Procure os meios corretos para você. Procure o tribunal, procure a assembleia regular da cidade, procure as autoridades para lidar com essa situação de maneira adequada. Para de fazer tumulto na nossa cidade. Porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta. O que vocês estão fazendo vai colocar a gente na mira do Império Romano. Nós podemos aqui ser penalizados, e não, Paulo, nós vamos ser penalizados, porque quem está causando tumulto agora somos nós, não é Paulo, nem eles que estão pregando esse Deus, essa mensagem. Então ele se recorre aqui a um bom senso, né? Gente, há um bom senso. Então vamos lá, calma, bom senso, vamos procurar as coisas no devido tempo. Então, porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. De que nós vamos falar se o Império Romano pede né, para a gente prestar conta do que está acontecendo aqui? O que vai justificar a gente ficar fazendo esse tumulto que a gente está fazendo na cidade? O Império Romano não gostava disso, né? Eles gostavam de manter a famosa Pax Romana, né? A paz romana, tentando estabelecer ali tudo possível para que o comércio, né, acontecesse, os tributos fossem pagos. Então, isso aí ia causar um problema de Éfeso, dos cidadãos de Éfeso, diante do Império Romano. Ele chama atenção, Demétrio, faz o seguinte, ó, procura os tribunais, procura as autoridades, se preciso, a Assembleia Regular da cidade, né? Mas para de fazer tumulto, porque nós podemos ser acusados aqui de revolta contra o Império Romano. E a gente vai ter que prestar conta e a gente não tem justificativa. Com essa sabedoria humana, que um bom senso desse escrivão, aquela multidão se apazigua, eles, tudo bem então, tá bom, vão para casa, né? E aquela assembleia, aquela eclesia, aquela comunidade, né, ali reunida, ela se dissolve, ela se desestabelece. Então, acaba-se ali toda a maracutaia, toda a estratégia de Demétrio para fazer alguma coisa precipitada com Paulo, com os companheiros de Paulo, acaba ali, graças a Deus, né? Então, olha só tudo isso que acontece por causa da pregação do Evangelho, tá certo? O escrivão da cidade, como eu já mencionei, é sua principal autoridade. Ele parece ser respeitado e tranquiliza a multidão enfurecida. Seu único objetivo é evitar mais confusão, que provocaria a ira, aqui deixa eu corrigir, ira das autoridades romanas. Os desordeiros, e não os cristãos, seriam castigados por terem causado tumulto, e as autoridades locais seriam responsabilizados por não controlar o tumulto. Então era com isso que esse escrivão estava preocupado. Quais os argumentos aqui, né? Vamos rever rapidamente que o escrivão usa para acalmar os ânimos da multidão. Primeiro, ele argumenta que a reputação de Diana, de Ártemis e da cidade, ela não foi prejudicada por esses homens. Não, fique tranquilo, que a reputação da nossa deusa está ali tranquila e ilesa. Não era bem verdade, mas ele apela para isso, para apaziguar ali. Dois, o argumento dele, ele repete o discurso oficial de que a imagem da deusa caiu do céu. Ele argumenta, por crer que isso seja verdade, que devem reconhecer que é impossível a depreciação por parte dos cristãos de deuses feitos por mãos humanas, incluir Ártemis. Então é como se assim, não, mas fique tranquilo. Esse negócio da nossa deusa, ela não se enquadra na mensagem de Paulo que falava que não pode adorar
que não existe Deus, né, feito por mãos humanas. Porque a nossa deusa, ela não foi feita por mãos humanas, ela caiu do céu. Então ele quer distanciar a Ártemis daquela acusação que Paulo fazia, como que se ela fosse divina direto do céu. Ela não era uma divindade feita por mãos humanas. Esse é o argumento dele. Ele destaca que esses homens não profanaram o templo fisicamente. Olha, eles não foram lá no templo, não profanaram, não causaram nada diretamente, objetivamente ao templo da Diana. Então, calma, fique tranquilo. E o argumento 4, por fim, se alguém sofreu prejuízo financeiro, Demétrio, né, entre com o devido processo e dê queixa no tribunal. Esse discurso, como a gente viu então, evita violência precipitada, evita mais violência. Nós sabemos que Deus usa quem Ele quer, provavelmente o próprio Deus aqui dá sabedoria para o escrivão, para apaziguar os ânimos e para que, né, os companheiros de Paulo não fossem executados ali precipitadamente e injustamente. Tá certo? Para encerrarmos e concluirmos aqui, por hoje, as considerações finais. Lucas declara que a palavra do Senhor se difundia amplamente e crescia em poder. Uma referência ao acréscimo de membros à igreja. Então, a palavra de Deus estava crescendo em Éfeso. Muita gente se convertendo a Cristo ali em Éfeso. Por isso o tumulto, gente. Isso abalou o sistema social, religioso da cidade. Mexeu com estruturas financeiras e monetárias. E o evangelho, ele causa, como eu já disse, em muitos lugares esse tipo de coisa. Né? Você tem irmãos nossos de lugares perseguidos, né? Lugares que perseguem os cristãos devido a questões religiosas, que eles se convertem, eles têm que fugir da família, porque senão a família vai levar o cristão, o próprio filho, muitas vezes, o pai lembra o próprio filho, para ser executado. Em alguns lugares isso acontece, gente. E o cara tem que aceitar a Cristo e tem que fugir da própria família, da própria cidade. Como o evangelho mexe sempre com estruturas sociais, impérios, com governantes, com autoridades, com sistemas de injustiça financeira. Né? Por que a Coreia do Norte não quer que o evangelho seja pregado? Porque, né, Jesus é o Senhor. Ele é o juiz dos juízes e não o ditador que está no poder. Imagine o ditador, as pessoas saberem que aquele ditador vai prestar conta diante do soberano do universo. Isso desestrutura uma fé social, desestrutura uma obediência cega a um homem ditador. O evangelho quebra os poderes desse século, ele destrói os poderes dos tiranos. E por isso o evangelho tem dificuldade, né? Tem, na verdade, perseguição, ele não tem dificuldade porque ele cresce, mas vai haver perseguição em governos autoritários e ditadores, sempre. Todo governo autoritário e ditador vai perseguir o evangelho, porque o evangelho confronta, né, os soberanos dessa terra, confronta aqueles que se acham deuses e divinos e que não podem ser nunca falar alguma coisa contra eles, questionados, porque eles acham então que são deuses. O evangelho, ele mexe, ele quebra essa estrutura, porque coloca como único Senhor e soberano Senhor do universo o Cristo ressurreto, tá certo? A forma que ele se expressa revela a convicção de que a comunidade cristã está integralmente ligada à palavra. Meu irmão, não tem como ser cristão sem a palavra. Não tem como ser cristão sem conhecer a palavra de Deus, a Bíblia. Por isso, a minha ênfase aqui, no meu ministério hoje, meu chamado é estudar, ler a Bíblia com vocês, esclarecer o máximo possível a palavra de Deus. Por isso, né, o nosso projeto e desafio de ler a Bíblia ali em 18 meses. Espero que você não desista, que você persevere. Né? Meu irmão, não tem como você ser cristão e não amar a palavra, não se expor à leitura da palavra, não colocar a leitura bíblica como uma disciplina espiritual, como parte do seu dia, da sua vida como cristão.
né? Então, por favor, vamos retomar constantemente o amor pela palavra de Deus. A igreja sem a palavra é uma lâmpada sem energia elétrica, não serve para nada, né? A igreja, vocês aí no Ministério Fonte de Vida, nós, as igrejas, né, locais, sem a palavra de Deus movimentando a nossa vida, a gente é igual lâmpada sem energia. Não tem valor. A gente existe, é um conteúdo ali, mas não serve para o que foi criado. Não tem nenhuma missão, não tem nenhuma finalidade da parte de Deus. A finalidade é iluminar as pessoas, e o que ilumina as pessoas, a nossa comunidade, é a palavra de Deus, é a pessoa e a obra de Cristo que temos que crescer constantemente em conhecer, conhecer, conhecer. Amém? Deus abençoe você. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a pessoa e a obra de Cristo. Ame a palavra de Deus, o Evangelho. Conheça, dedique-se à leitura da Bíblia, ao entendimento da Bíblia, né, constantemente. Tá bom? E isso eu tenho, né, nessa consciência diante de Deus, de hoje proporcionar isso a vocês que estão me acompanhando. Proporcionar a leitura bíblica, o estudo da palavra, né, o conhecimento do evangelho, o conhecimento da pregação dos apóstolos, a essência da pregação, do evangelho, a leitura bíblica. Então, eu tenho me esforçado para eu também entender melhor e conseguir passar com mais clareza aquilo que eu tenho aprendido também do Senhor. Tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. Um abraço para todo mundo. Até quinta que vem para continuar a nossa leitura expositiva de Atos.